Olá, um bom dia e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos em mais um domingo e este dia foi o Senhor quem fez. Estamos aqui celebrando ao nosso Deus mais um domingo, um culto no seu lar, um culto onde nós poderemos ouvir a voz de Deus. Estaremos rendendo graças ao Senhor e faz-nos lembrar o que está escrito no Salmo de número 100, verso 1, quando o salmista disse: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E nós estamos fazendo isso, celebrando ao nosso bom Deus, agradecendo a Ele por nossa vida, agradecendo a Ele por nossa salvação, por mais um dia, por mais uma manhã. É isso mesmo, começamos mais uma semana e começamos debaixo da graça do nosso bom Deus. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor a você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha pelo canal de televisão, mas também você que está nas plataformas digitais, pela internet, pelo YouTube, você que está nos acompanhando também pela rádio, por diversas rádios transmissoras aqui espalhadas por o estado de Pernambuco. Nosso muito obrigado. Nós queremos dizer que a boa mão de Deus certamente está estendida sobre a nossa vida, sobre a sua família. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todos os dirigentes de escolas dominicais espalhados aqui no grande estado de Pernambuco. A cada direção, dirigente, vice, secretárias e vice, coordenação de escolas dominicais, aos supervisores de escolas dominicais que estão nas filiais, trabalhando sempre em contato com a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Nosso muito obrigado a você que ainda não teve um encontro com Cristo, mas não perde a programação da Rede Brasil, que sempre está conectado, assistindo a programação, seja no seu smartphone, seja no seu computador, seja através da televisão. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. E nós vamos, neste momento, como sempre fazemos, orar, agradecendo a Deus por mais uma manhã feliz, por mais um domingo especial, um domingo em que estaremos, com toda certeza, não só cultuando a Deus, mas tomando uma decisão muito séria em nossa vida, um domingo especial, porque faremos a escolha para os próximos dias da nossa cidade. E você que é cristão tem um compromisso de estar orando a Deus e pedindo a Deus uma direção para que Deus lhe oriente em sua escolha. Vamos orar? Vamos convidar aqui os companheiros, evangelista Josadar, que está conosco, presbítero Jonathan, Luciana, paz do Senhor, ministro, tudo bem? Presbítero, paz do Senhor. Vamos orar? Vamos fazer a voz unânimes aqui, vamos agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Senhor, de domingo, louvar o Teu nome, te agradecer, ó Deus, por mais esta semana que começamos em Tua presença, Senhor. É o primeiro dia da semana, é o domingo do Senhor, é o dia que fez o Senhor. Nós queremos te agradecer pela Rede Brasil de Comunicação, ó Deus, pelos teus filhos que estão trabalhando, que estão por detrás das câmeras, mas que estão dedicando a sua vida para que esta programação alcance o mundo, Senhor, através da internet. Alcance o nosso estado de Pernambuco, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, pela TV, pela rádio. Continua abençoando, Senhor. Abençoa o teu servo, o pastor Ailton José Alves, sua esposa, irmã Judite Alves, toda a diretoria da igreja, bem como a mesa da convenção aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Continua nos abençoando, que a tua poderosa mão esteja sobre nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, nós vamos neste momento louvar a Deus, mas antes disso, queremos saudar com a paz do Senhor aqueles nossos queridos irmãos da terceira idade, que estão em casa. Estamos aí vivendo um momento bem diferente da nossa história por conta desta pandemia, mas cremos que a mão de Deus vai continuar nos ajudando. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós estamos firmes e fortes. Você da terceira idade, meu querido irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós estaremos estudando a palavra de Deus, mas nosso culto já começou. Já estamos na escola bíblica dominical. Nós queremos também cumprimentar com a paz do Senhor as nossas crianças, que também, por conta desta restrição social, em muitas cidades ainda estão sendo orientadas a ficarem em casa. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada criança que faz parte do Departamento Infanto-Juvenil. Nosso muito obrigado. Desde o maternal até os juniores, que
que o Senhor Deus abençoe vocês, juvenis, quero dizer, que o Senhor Deus abençoe vocês cada vez mais, com saúde e com bênçãos dos céus. Vamos neste momento louvar a Deus, não é? Mas, é claro, você que está nos acompanhando em casa, nós temos uma lição para hoje, não é? A lição de número 7, que tem como título A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A lição de número 7, uma lição importantíssima. Nós vamos aprender um pouco mais o que é que este amigo de Jó, um dos amigos de Jó que foi visitar Jó no momento da aflição, ele fez, ele diz. A lição de número 7, estaremos estudando neste domingo, tem como texto áureo. A lição de hoje está no livro de Jó, capítulo de número 4, versículo 7 ao versículo de número 8. Mas antes, nós vamos convidar o evangelista Josadark Aquino, ele vai estar louvando a Deus com os hinos para a glória de Deus. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor. Saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar a Deus, conforme nos orienta nosso evangelista, a superintendência, né? O povo que está envolvido nesse grande trabalho da escola dominical. Nós queremos convidá-los a abrir sua harpa cristã, por gentileza, no hino de número 255, bem conhecido de todos, canta aí com vida, né? Meu Redentor, 255. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vi, que Jesus, aleluia, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenha, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fluirá. Quando Deus o sangue vir, aleluia, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, foi assim mesmo. Meus amados, é nos orientado a cantar mais um hino de adoração a Deus, conforme a nossa lição. Ela tem sugerido esses hinos. Esse hino que nós vamos cantar agora já foi cantado também nessa mesma lição, lá na lição de número 5, mas aqui foi sugerido nós cantarmos ele novamente, é o 256, Abandona este mundo de horror.
neste mar onde podes naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderás salvar. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus, em mais este culto no lar, nesta escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção para todos nós. Louvamos a Deus por esta honra, pelo privilégio que Ele nos concede de iniciarmos mais uma semana na presença do Senhor nosso Deus. E já temos cantado ao Senhor louvores da nossa harpa cristã, e conforme orienta o nosso evangelista Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, ele nos permite estar lembrando que hoje estamos também com a oportunidade e o privilégio de estudarmos a lição de número 7, com o tema A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Esse é o tema da lição de hoje que estudaremos com a graça de Deus. O texto áureo da nossa lição, citando as palavras ditas por um dos personagens que será destacado nesta lição, nós encontramos a expressão bíblica dizendo: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 8, versículo de número 4. Embora esteja referência Jó capítulo 4, mas apenas um erro gráfico, mas é o capítulo 8, versículo de número 4. Estaremos estudando essa lição e ela tem um objetivo geral para facilitar a didática, o aprendizado e, sobretudo, a compreensão e a prática da lição que estaremos aprendendo nesta manhã. O objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Esse é o objetivo geral da lição. Associado a este objetivo, a lição possui 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o terceiro e último objetivo específico, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Nós percebemos já por esses objetivos que seremos mais uma vez enriquecidos com a poderosa palavra de Deus.
E assim como o evangelista Alessandro nos autoriza, nos orienta, queremos aproveitar este momento, convidar você que dispõe de condições físicas, não é? De poder estar em pé juntamente conosco, para estarmos lendo a palavra de Deus. Talvez você que está trabalhando ou dirigindo, viajando neste momento, ou mesmo no leito, estará impossibilitado, claro, de estar acompanhando a leitura em pé, mas estará igualmente ouvindo e acompanhando, da forma como você está, sentado ou deitado, ouvindo, quem sabe, mas igualmente será abençoado. A leitura bíblica em classe desta lição de número 7 está fundamentada em 3 capítulos do livro de Jó. Jó capítulo 8, versículos de 1 a 4, depois Jó capítulo 18, versículos de 1 a 4, e por fim Jó capítulo 25, versículos de 1 a 6. E queremos lhe convidar nesse momento para conosco estar lendo e também acompanhando a leitura bíblica em classe desta lição. Jó capítulo 8, versículo 1, assim nos diz: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás estas coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18, versículo 1 em diante. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Agora, por fim, Jó capítulo 25, versículo de 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Versículo de número 6, todos juntos vamos ler a palavra de Deus. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. É o texto bíblico em classe que estaremos neste texto, fundamentado nestas passagens, meditando um pouco mais na palavra de Deus. Tendo lido a santa e preciosa palavra do Senhor, vamos neste momento, mais uma vez, orarmos juntos, pedindo de que as bênçãos de Deus continuem sobre cada um de nós, orando pelo servo do Senhor que nesta manhã estará nos ensinando a palavra de Deus, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, Deus de toda a glória, em nome de Jesus, o teu Filho, queremos te dar graças, ó Senhor, pela oportunidade feliz e agradável de estarmos em tua presença nesta manhã de domingo, Senhor. Agradecidos pela semana que passamos e por esta que se inicia, e iniciando da melhor forma possível, estando na tua presença, cultuando e engrandecendo o teu santo e precioso nome. Tendo lido a tua palavra, meu Deus, continua abençoando a cada um dos teus filhos. É isso que estamos a te pedir nesse momento, que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações. Aqueles que ainda não são evangélicos, ó Deus, que tu possas estar nesse momento em que a palavra estará sendo ministrada, falando aos corações, fortalecendo, animando, aos que estão sofrendo, passando por dificuldades mais diversas, que o Senhor possa estar confortando pela tua palavra. Usa o teu servo nesta manhã. Tudo isso nós queremos te pedir e também te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, você que estava de pé até esse presente momento, estamos na presença do Senhor para agradecê-lo por sua fidelidade. E como temos aprendido, também nesse momento, adorando-o, temos a oportunidade desse momento tão salutar de estarmos expressando a nossa gratidão a Ele, uma forma de adoração. Sim, é verdade. Chegou o momento que com alegria estaremos contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Algo que nós temos aprendido na palavra do Senhor, que é um princípio, uma verdade revelada tanto no Antigo como no Novo Testamento.
E a Bíblia diz que nós devemos assim fazer e fazer com alegria. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, o versículo de número 1, nos ensinando o pregador de que devemos fazer o bem no tempo oportuno, nós encontramos a expressão bíblica dizendo o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. São promessas de Deus para a nossa vida, esse momento feliz e agradável que nós temos de expressar a nossa gratidão ao Senhor. E para continuar facilitando para todos, em especial a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que ainda não está podendo estar no templo, como já foi lembrado, nesta manhã, por conta das restrições, mas a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, para facilitar a contribuição, dispõe das ferramentas que estão à disposição de todos para estar contribuindo. Está aparecendo na sua tela, no lado direito, aí, no lado esquerdo, que está aparecendo no seu visor, o QR Code que é conhecido de todos, não é? Durante toda a programação fica disponível, que você pode estar aproximando a câmera do seu celular e abrindo automaticamente a plataforma que lhe levará de forma segura a poder estar também contribuindo. Caso você queira, ainda permanece disponível o site oficial da nossa igreja, que você pode estar acessando diretamente, não só para estar acompanhando toda a programação à disposição, mas também nesse momento podendo contribuir, que é o www.iadpeplay.org.br. E além do conteúdo que a igreja disponibiliza, você vai encontrar a opção Quero Contribuir. Clicando nesta opção, você poderá escolher a natureza da sua contribuição, da sua oferta. Se é um dízimo, se é uma oferta alçada, se é como propósito do trabalho missionário ou o trabalho de comunicação que é realizado por esta igreja através da Rede Brasil ou outros, não é um voto que você fez e alcançou o favor de Deus e agora está querendo também contribuir. Isso é possível por meio dessa plataforma. Escolhendo uma dessas opções, você terá a oportunidade de usar o meio que mais lhe beneficia ou que seja mais fácil para você usar. Você pode usar o PayPal, principalmente para os nossos irmãos que estão fora do país, mas que querem igualmente estar contribuindo por meio do PagSeguro ou por meio das agências bancárias cujas contas podem ser utilizadas para que você possa estar contribuindo na Caixa Econômica, no Bradesco, no Banco do Brasil, como você está vendo aí na sua tela. Você pode tirar um print, se assim quiser, com as informações necessárias e durante o momento do louvor estará aparecendo no rodapé do seu visor, da sua tela, do seu telefone e você pode, no momento em que estaremos cultuando, louvando ao Senhor, cantando a Deus, também igualmente estar contribuindo. Diante disso, nesse momento, então, eu lhe convido, assim como orienta o evangelista Alessandro, para estarmos orando mais uma vez na presença do Senhor, pedindo as suas bênçãos em continuação. Queremos lhe convidar nesse momento. Eu sei que para alguns esse momento reflexivo, talvez um sentimento de preocupação, porque gostariam de estar contribuindo, mas estão desempregados, passando por dificuldades financeiras. Você, meu irmão, que é empresário, que é comerciante, autônomo, está passando por momentos de dificuldades ainda como consequência desta pandemia, mas nesta oração vamos incluir também a sua causa, apresentando você, sua família, seu comércio, sua empresa, e Deus conhece o desejo do seu coração. Para os que estão desempregados, Deus igualmente pode estar abrindo portas de emprego. Não se surpreenda se ainda esta semana, por causa da sinceridade do seu coração, Deus lhe presentear com uma porta aberta de emprego para que você possa continuar trazendo sustento para a sua família e cooperando com a obra de Deus como deseja o seu coração. Sendo assim, curve sua cabeça conosco e vamos orar, já agradecendo não só pela provisão diária, mas agradecendo igualmente pelas bênçãos contínuas que serão derramadas sobre as nossas vidas. Oremos. Pai bendito, Deus de poder, Deus de toda a glória, Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Na Tua mão há o domínio e o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Tu és o Criador. E a Ti, Senhor, queremos Te render graças neste momento. Agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua paciência, ó Deus, pela dedicação em estar sempre cuidando de nós, mesmo nós sendo falhos, mas o Teu cuidado tem sido especial.
Queremos te louvar por esse momento que o Senhor nos concede de podermos estar expressando a nossa gratidão e o nosso reconhecimento que temos sido alvo da tua provisão diária. Queremos também incluir nesse momento de oração, apresentando os teus servos que gostariam muito de poder estar contribuindo, mas encontram-se desempregados, Senhor. Estenda as tuas mãos para abrir portas, pois tu és poderoso para assim fazer. Aos teus filhos que gostariam de contribuir mais, mas encontram dificuldades financeiras no comércio, na empresa ou no trabalho onde ele está. Mas tu és poderoso para fazê-los prosperar ainda mais. Assim cremos, acreditamos, confiamos na tua grandeza e no teu poder. Por isso nós te pedimos, mas também desde já queremos te agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, tendo lido a palavra, orado mais uma vez ao Senhor, chegou o momento, mais uma vez, oportuno para estarmos contribuindo e louvando a Deus também. O evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadark Aquino para estar com todos nós louvando ao Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Hoje nós temos desta oportunidade um hino 539 para cantar com os irmãos. É um hino novo do nosso repertório aqui da Escola Dominical. Talvez os irmãos não são acostumados a cantar, mas é muito bonito a letra deste hino e a melodia. Ao pensar no sofrer e na dor crucial, que na cruz suportou por amor nosso Rei, próprio eu, vida, enfim, prazer, mundanal, coisas vãs, aqui nunca mais amarei. Destas mãos, destes pés, sangue estar a jorrar, manancial de poder e de paz e de amor. Sempre irei nesta cruz do Senhor, e glória nesse amor sem fim pelo vil pecador. Nem do céu a extensão é capaz de conter a amplidão sem igual e o poder deste amor lá no céu pela fé neste amor, e poder estarei aos pés do meu bom Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Escola Dominical é bom por isso, porque além de aprendermos a palavra de Deus, aprendemos também hinos maravilhosos, como este que acabamos de ouvir. Queridos e amados irmãos, chegou o momento de estarmos meditando agora um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos estudando durante esse trimestre um dos livros mais conhecidos de toda a história, que é o livro de Jó. Um livro que com certeza tem deixado grandes ensinamentos para as nossas vidas. Certamente a boa mão de Deus tem sido estendida sobre nossa vida. E durante esse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2020, nós temos sido bastante enriquecidos com lições preciosíssimas que temos extraído deste livro inspirado por Deus. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus, é um livro atual, é um livro que não precisa de atualizações, porque a palavra de Deus nos diz que a cada manhã as Escrituras é nova, ela está sempre nova
e sempre tem uma palavra, um ensinamento ao nosso coração. Mais uma vez, nós queremos relembrar o título da lição de hoje, que é a lição de número 7, que tem por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta. Foi esta pergunta que o amigo de Jó, Bildade, fez. Será que isso é verdade? Será que esta pergunta que está estampada no título da lição de hoje é uma verdade? Será que Bildade, um dos amigos de Jó, ele tinha razão ao afirmar isso? Que Jó e seus filhos estavam sofrendo porque estavam com algum tipo de pecado oculto e que precisava ser confessado para que a graça de Deus alcançasse a Jó? Foi lido já nesta manhã, mas eu quero mais uma vez voltar ao texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, que está no capítulo 8 de Jó e o versículo 4, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Esta aqui foi a ideia que Bildade teve quando foi visitar Jó. Domingo passado nós estudamos sobre um dos amigos de Jó, que foi Elifaz. No livro de Jó aparecem pelo menos 4 nomes de amigos que foram visitar a Jó. O primeiro foi o que estudamos a semana passada, Elifaz. O segundo é este que estamos estudando hoje, que é chamado de Bildade. E semana que vem, Deus nos ajudando e permitindo, estudaremos sobre o terceiro amigo, que é Zofar. E no fim, aparecerá aí um 4º amigo de Jó, que é Eliú, que de forma impressionante é o mais jovem destes 4 amigos, mas parece-nos pela narrativa bíblica ser o mais coerente. Tanto é que no final do livro de Jó, o próprio Deus vai repreender aos 3 primeiros, Elifaz, Bildade e Zofar, e Eliú, o Senhor Deus não faz nenhuma observação, dando a entender pela narrativa bíblica que destes 4, apesar de ser o mais jovem, Eliú, o menos experiente, mas foi o mais coerente desses amigos. E a grande pergunta que nos resta fazer nesta manhã é: será que Bildade ele tinha razão? Jó estava sofrendo todas aquelas calamidades porque havia algum tipo de pecado oculto que não havia sido confessado? Será que os filhos de Jó pereceram porque estavam vivendo em transgressão? Será que tudo que Jó construiu ao longo da sua vida foi perdido, foi dizimado de uma hora para outra, porque Jó não estava satisfazendo a justiça de Deus? A pergunta máxima, o ponto central da lição de hoje é justamente esta pergunta de Bildade, ou esta afirmação, melhor dizendo. Será que Bildade tinha razão? Jó estava sofrendo porque ele era um homem ímpio? É isso que nós vamos estudar hoje na lição de número 7. Receber uma visita como Jó recebeu de 3 amigos parece ser algo bom, é claro, desde que esta visita seja uma visita coerente, desde que esses amigos tragam respostas às suas indagações. Em lições passadas, nós vimos que quando esses amigos de Jó chegaram em sua casa, eles ficaram estarrecidos com aquilo que viram. Eles olharam para Jó e não o reconheceram. O capítulo 2 do livro de Jó nos mostra isso, que os seus amigos, ao chegarem próximo à casa de Jó e olharam e contemplaram a face de Jó, eles não o reconheceram. E quando perceberam como Jó estava, ficaram 7 dias em absoluto silêncio, em sinônimo de luto e de compaixão. Até aí tudo bem, porque percebemos de que eles foram fazer uma visita a um amigo, alguém que certamente eles conviveram momentos de alegria. É possível que esses amigos de Jó
este já citado, Elifaz, Bildade e Zofar, fossem pessoas do convívio familiar de Jó. Então, receber a visita de alguém em um momento de calamidade total e de perdas e de luto é algo bom. Só que, quando olhamos para estes capítulos que lemos como leitura bíblica em classe de hoje, que é o capítulo 8 do livro de Jó, o capítulo 18 e o capítulo 25, nós vamos ver 3 argumentações de um amigo de Jó, chamado Bildade, mas estas argumentações foram críticas na realidade, foram acusações, foram palavras que não trouxeram alento ao coração de Jó. Semana passada, quando estudamos sobre Elifaz, nós vimos que Elifaz foi muito duro com esse companheiro. Mas esse segundo amigo, Bildade, que tudo indica é o segundo mais velho, porque pela narrativa bíblica, olhando para a perspectiva cultural da época patriarcal, geralmente se falava do mais velho ao mais novo, ao mais jovem. Então, se Elifaz foi o primeiro a discursar, dá a entender de que ele era o mais velho dos 3, e em seguida, o segundo mais experiente era justamente Bildade. E quando olhamos para o texto de Bildade falando, percebemos de que a sua narrativa é um pouco ainda mais cruel do que a de Elifaz. O seu discurso não foi um discurso de apoio, mas foi um discurso de condenação a Jó. Foi um discurso com uma característica mais acusatória do que consoladora. E quando vamos consultar alguns teólogos estudiosos da Bíblia Sagrada, como por exemplo Strong, que é um dos teólogos que consultamos para trazer esta palavra, Strong vai dizer que Bildade, o nome Bildade significa o seu nome amor confuso. E só pelo nome de Bildade, ou o significado do nome de Bildade, chegamos à conclusão de que a sua oratória também é confusa. Nós veremos nesta manhã. Não temos muitas informações sobre estes amigos de Jó. A realidade é que a narrativa do livro de Jó ela é muito simples neste aspecto. Não se entra em detalhes a respeito de características dos amigos de Jó. A Bíblia limita-se a informar que estes amigos de Jó eram amigos. E falando sobre Bildade, a Bíblia nos chega a dizer que ele era suíta. E certamente, quando olhamos para esta expressão, nós percebemos de que ele era alguém que conhecia um pouco da cultura ao qual o Jó estava inserido, porque quando olhamos para a história da Bíblia, nós percebemos de que os suítas, eles eram habitantes ali daquela região da Canaã, do território de Canaã, das limitações de Canaã. Sendo assim, nós podemos dizer pelo menos 3 coisas. Este amigo de Jó, Bildade, ele falava uma língua que Jó conhecia. Ele estava inserido em uma cultura que Jó conhecia, uma perspectiva de mundo que Jó conhecia. A cosmovisão de Bildade era uma cosmovisão bem conhecida de Jó. Podemos dizer de que esses amigos não se demoraram a se juntar, porque quando olhamos para o texto, nós percebemos de que eles se reúnem e vão juntos, entre aspas, consolar o seu amigo. Dá a entender de que eles viviam ali nas proximidades, não muito distante. Eles tinham, como já falei, uma visão de mundo muito parecida, porque o discurso desses 3 amigos, se assim podemos dizer, já que o texto aponta sendo amigos de Jó, a visão de cada um deles é muito parecida. A visão de Elifaz, de Bildade e Zofar são muito próximas e por isso você que estudou a semana passada sobre Elifaz e que está estudando agora sobre Bildade e estudará, permitindo Deus, sobre Zofar,
perceberá que existe quase que uma redundância nos assuntos, porque são muito semelhantes. A ideia é: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Você perdeu seus filhos porque existe algo errado na sua vida. E isso é uma visão totalmente distorcida do que realmente a Bíblia nos ensina. A relação deste amigo de Jó, a própria Bíblia diz, era de amizade. Bildade é descrito como como o segundo amigo de Jó. Nós podemos ler textos como, por exemplo, capítulo 2 do livro de Jó e o versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Observe que o texto diz que eram amigos de Jó. Então, a relação de Bildade era uma relação de amizade. O capítulo, por exemplo, de número 8, e o versículo 1 do livro de Jó diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse, versículo 2, até quando falarás estas coisas? E as razões da tua boca serão tal qual vento impetuoso. Então, observe que a relação que havia entre estes homens era uma relação de amizade. Bildade era alguém que estava no convívio familiar de Jó. Possivelmente, Bildade sabia o caráter, a moralidade de Jó. Como o próprio livro começa, o capítulo de número 1 do livro de Jó, vamos precisar sempre voltar a esse contexto, e o versículo 1 diz assim a palavra de Deus: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É possível que esta fama de Jó tivesse alcançado toda a região onde ele morava, inclusive as nações, as cidades, os povos próximos. Então, se Bildade era amigo de Jó, como diz o texto no capítulo de número 2, versículo 11, ele sabia que Jó era um homem íntegro. Mas mesmo assim, sabendo disso, mesmo tendo essa relação de amizade, Bildade, ele vai e traz uma ideia de acusação contra Jó. É possível que essa amizade fosse uma amizade antiga, porque o capítulo 32 do livro de Jó e o versículo 6 nos diz algo sobre estes amigos. Capítulo de número 32, versículo 6, diz assim: e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Observe que lá na frente, quando estivermos estudando sobre Eliú, veremos isso. Eliú, sendo um dos mais jovens, ele olha para Elifaz, Bildade e Zofá e diz: vocês são idosos. E na cultura bíblica deste período patriarcal, para alguém ser considerado idoso, era alguém que tinha mais de 70, 80, 90 anos, porque a juventude, por exemplo, estava à flor da pele aos 40, 50 anos, era juventude. A fase idosa da vida de um homem era depois dos 80, 90 anos, 100 anos. A partir daí, até mais, segundo alguns estudiosos, dizem que a idade adulta de um homem no período patriarcal era depois dos 120 anos. Então, se alguém é chamado de idoso, é alguém que tem dos 120 para cima. E o último amigo de Jó, Eliú, vai dizer: vocês, os 3 primeiros que acusaram Jó, são idosos. Então, se eles eram idosos, nós podemos conjecturar, à luz do contexto bíblico, cultural da época, de que estes amigos de Jó conheciam Jó há mais de 100 anos. Mas mesmo tendo esse conhecimento de Jó há tanto tempo,
Bildade chega para Jó e diz: você está em pecado e por isso está sofrendo, Jó. Ele acusa a Jó. A teologia de Bildade é uma teologia bem diferente do que realmente a Bíblia nos mostra. Nós vamos ver isso ainda hoje. Mas quando nós olhamos para Bildade, o seu lugar de origem, a Bíblia diz que ele era suíta. Podemos dizer que provavelmente ele era um descendente, era um dos filhos de Abraão. Nós temos textos como, por exemplo, Gênesis capítulo de número 22. E eu quero convidar a você que porta a Bíblia e que pode abri-la nesse momento. Capítulo 22 de Gênesis, quero dizer capítulo 25, corrijo, e o versículo 2, a Bíblia diz assim: e gerou-lhe, capítulo 25 de Gênesis, versículo 2. Versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. Observe a expressão Suá. É justamente de Suá onde vem os suítas. Então observe que se a Bíblia diz que Bildade era um suíta, existe uma ligação aí com o patriarca Abraão, não é? E vem Josuá, Quetura, que é chamado também de Suá. Temos outros textos como o primeiro livro, capítulo número 1, 32, vai ligar Suá ao patriarca Abraão. E o livro de Jó, capítulo 2, versículo, vai dizer que Bildade é suíta. Então faz textos que Bildade a o próprio Abraão. De Abraão. Sendo assim, ele viveu certamente ali na Palestina. Então ele conhecia muito bem a cultura. O versículo 6 do capítulo 25, capítulo 25 dizia: os filhos de Midian foram Iefer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes foram os filhos de, porém, Abraão deu 6, mas os filhos que Abraão tinha, e vindo ele ainda, Isaque ao oriente, para a terra oriental. Então, quando nós olhamos o texto, nós percebemos que existe todo um contexto geográfico de onde este amigo de Jó veio, Bildade. Alguém que certamente conhecia um pouco daquela cultura, e isso influenciou em sua cosmovisão, em sua ideia de vida. E a ideia que ele, a teologia que ele gerou, era uma teologia provavelmente influenciada, ele viveu ali, do chamado Tadaká. Ele tinha em sua mente uma da barganha. A ideia que está na mente de Bildade, quando nós olhamos para os textos do livro de Jó, capítulo 8, 18 e 25, que é onde aparece o seu discurso, nós podemos entender que existe aqui uma ideia de uma teologia da meritocracia. E aqui eu quero lhe chamar a atenção a ler o que está na introdução da nossa lição, porque o autor foi muito feliz ao colocar esse texto. Eu quero ler com você. Você que não porta uma lição, não se preocupe, vai ser colocado agora na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, e você poderá ler conosco. Veja o que aqui diz no início, na introdução da nossa lição. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, olha aqui, moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, não é segundo a Bíblia, mas segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, observe que já na introdução da lição fica claro aqui a ideia de que Bildade veio
influenciado por uma cultura, influenciado por uma ideologia, por uma cosmovisão. E a ideia que Bildade tem é desse processo de justificação através da meritocracia, dos méritos humanos e não da graça divina. Para Bildade, Jó estava sofrendo porque ele devia alguma coisa a Deus. Parece que Bildade confunde completamente o que a Bíblia nos ensina sobre a misericórdia de Deus e a sua bondade. O enfoque de Bildade não é na graça que flui de Deus, mas do esforço humano que, por méritos próprios, justifica o homem diante do Senhor. É esta a demonstração da cultura gentílica que está estampada nas palavras de Bildade. É justamente isso, a ideia da troca de favores, de um moralismo muito grande, fundamentada na própria tradição. E nós podemos ver isso, porque no capítulo de número 8 e o versículo 5 e 6 do livro de Jó, Bildade deixa isso muito claro. Eu quero convidar você que pode abrir um exemplar da Bíblia, capítulo 8 de Jó, e o versículo 5 e o versículo 8, veja o que é que Bildade diz. Vamos ler o versículo de número 2. Até quando falarás estas coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Isso é Bildade perguntando a Jó. Versículo 3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? E ele continua. Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Aí veja o que é que diz Bildade no versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, versículo 6 diz, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Existe um fio de verdade aqui no que Bildade está dizendo? Sim, existe. Não podemos negar de que existe sim uma ideia aqui verdadeira. No entanto, não podemos também negar de que existe uma ideia de moralismo por trás disso, da barganha. É a ideia de que serás abençoado se fores fiel a Deus. E a pergunta é, e aqueles que vivem impiamente e são abençoados? Como responder então? A teologia de Bildade parece-me muito com a teologia da prosperidade. Ou seja, eu serei abençoado e eu serei próspero a partir do momento em que eu for fiel a Deus. Mas e aqueles que são fiéis a Deus e que sofrem? O que dizer deles? E outra coisa, e aqueles que não são fiéis, mas têm prosperidade? Existem pessoas descrentes, ateus, ímpios, que são milionários, que não sofrem de enfermidade alguma. A teologia de Bildade não consegue explicar isso. Porque, na realidade, o ter e o ser são coisas diametralmente opostas. Alguém pode ser riquíssimo, alguém pode ter, quero dizer, riquezas, pode ter abundância de bens, mas não ser fiel a Deus, não ser santo, não ser íntegro, ter uma vida de moralidade completamente contrária à palavra de Deus. Então é justamente aí onde a teologia de Bildade cai por terra, porque ter
não tem nada a ver com ser. Alguém pode ter riqueza, mas não ser fiel, ter abundância de bens, ter saúde, mas não conhecer a Deus, não ser um servo do Senhor. E é aí onde Bildade erra. Jó estava sofrendo, nós veremos daqui a pouco, não é porque Jó tinha pecado, mas porque havia um propósito de Deus. Você lembra que nas primeiras lições foi dito que o livro de Jó quer nos ensinar, sobretudo, é, antes de mais nada, uma lição que Deus deu ao próprio Satanás? Porque Satanás pegou a Deus e levou a pessoa de Jó, e Deus simplesmente olha para Satanás e diz: olha, aquilo que você poderia ser e não foi, eu vou lhe mostrar um que conseguiu. Jó foi reto, temente, íntegro e se desviava do mal. Em outras palavras, o que Deus estava ensinando a Satanás era: você poderia ser isso e não foi, mas o meu servo Jó foi um homem íntegro. Então o sofrimento que Jó passou não tinha nada, absolutamente nada a ver com o seu pecado. Por mais que Jó fosse um pecador, porque nós aprendemos à luz das Escrituras, Paulo nos diz no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos os homens pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Então Jó era pecador, o Salmo 51 diz isso. O salmista diz: em pecado eu fui concebido, em pecado minha mãe me gerou, e eu nasci com essa consequência pecaminosa. Não existe um justo sequer, diz o texto sagrado. Mas apesar do homem ser pecador, ele pode encontrar um Deus maravilhoso, que é o Deus que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, que o justifica. E que mesmo que ele seja pecador, ele pode viver sem pecar ou lutando contra isso. É o que o apóstolo João disse. O apóstolo João disse: quem diz que não peca é mentiroso. O apóstolo João disse: não pequeis, mas sim pecais. Olha a possibilidade do pecado, até por conta da própria natureza pecaminosa que há em nós. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, dizendo isso, que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia, porque o pecado que habitava, a natureza pecaminosa que habitava nele, lutava contra os desejos do espírito, contra a carne. Há uma luta imensa. Mas apesar desta natureza pecaminosa, é possível viver integramente, de forma moralmente correta diante de Deus. A integridade é o que eu queria dizer. Existe possibilidade desta vivência íntegra. E é isso que Jó nos ensina. Jó vai dizer, ele vai reconhecer que não era justo, absolutamente falando no ponto pleno da palavra, mas ele sabia que, apesar de ser pecador, ele estava vivendo de forma fiel diante de Deus. O capítulo 8 do livro de Jó é um discurso de Bildade contra os filhos de Jó, dizendo: teus filhos morreram porque eram pecadores. Um discurso totalmente contrário, acusatório, difamatório contra Jó. O capítulo 8 foi contra os filhos de Jó. O capítulo de número 18 foi contra a própria pessoa de Jó. Capítulo 18 e o versículo 21, se você tem condições de portar uma Bíblia e pode abri-la, capítulo 18, versículo 21 diz assim: tais são na verdade as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Bildade estava dizendo: Jó, tu estás passando por isso porque tu não conheces a Deus e porque tu és perverso. Que absurdo, não é? Alguém que foi consolar o outro e leva uma palavra como esta. Bildade estava dizendo a Jó: Jó, o teu lugar é aí porque aí é o lugar dos perversos. Tu estás passando por isso porque aí é o lugar daqueles que não conhecem a Deus. Mas como se o próprio Deus disse a Satanás, testemunhando de Jó: viste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente, que se desvia do mal. Como se o próprio Deus testemunhou a favor de Jó.
Como é se Deus disse, Jó é um homem sincero? Como é que se Deus fez isso por Jó, Bildade poderia vir dizer que ele era um homem perverso? Ah, quantas vezes não acontece isso conosco? Pessoas que nos apontam e sem conhecer a causa da nossa prova, nos caluniam. Isso é tão difícil. Mas será que todo sofrimento é resultado do pecado? Óbvio que não. O terceiro discurso de Bildade, que está no capítulo número 25, é ainda muito mais agressivo do que o primeiro e o segundo discurso, porque no capítulo de número 25 de Jó, e o versículo 4, 5 e 6, vamos ler o capítulo todo, não é? Já que a Bíblia é a palavra de Deus, ela merece ser lida em sua inteireza. É um capítulo muito pequeno, é um menor capítulo do livro de Jó, são 6 versículos. Veja o que é que diz capítulo 25, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Até aí tudo bem. Ele está falando sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania do Senhor. Mas no verso 4, Bildade diz, como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Até aí eu diria que Bildade está indo muito bem. Todo aquele que nasce debaixo do jugo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão, distantes estão do amor e da graça de Deus. Tudo bem, mas veja o que é que ele diz aqui, versículo 5. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Há uma versão que diz um vermezinho. Em outras palavras, Bildade trouxe uma verdade até quase o final do seu discurso. Mas no final do seu discurso, ele supervaloriza esta depravação, a linguagem mais teológica do homem, ao ponto de dizer, Jó, olha, não existe nada de bom em ti. És um verme. E aí, estas palavras lançaram Jó ainda mais para baixo. A teologia de Bildade, ela é refutada pela própria Bíblia. Porque não é verdade que sofremos porque necessariamente pecamos. É óbvio que há sofrimentos que estão ligados diretamente às minhas escolhas. Alguém, por exemplo, que no livre arbítrio, na função da sua própria escolha, escolhe coisas mais, certamente ele receberá o juízo por isso. Existe uma lei da semeadura que o homem planta, o que o homem ele vai colher. Mas não é verdade que se sofremos porque necessariamente pecamos. Não. O capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 16 a 19, nos mostra que o sofrimento entrou no mundo por conta do pecado. Eu quero convidar você a, por favor, abrir a sua Bíblia, se pode, capítulo 3 de Gênesis, versículo 16 a 19, diz assim, e a mulher, disse Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita a terra é por causa de ti, e com dor, veja, com dor comerás dela todos os dias da tua vida,
e espinhos e cardos também te reproduzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Observe que a dor, o sofrimento, os espinhos vieram pós-queda. Nós entendemos claramente de que o sofrimento está ligado de alguma forma ao pecado, mas a pergunta é: todo sofrimento é resultado direto do pecado? Não. Existem sofrimentos, nós veremos daqui a pouco, que são resultados de outras coisas e não necessariamente o pecado em si. Nós devemos entender isso. O próprio Jó, no capítulo 2, versículo de número 3 do livro de Jó, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Observe que Deus coloca Jó em um estado de destaque. E diz ainda: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. A nossa lição, o ponto 1 da nossa lição, vai falar que o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O primeiro ponto, o primeiro subtópico do ponto 1, diz que Deus é justo e reto. Isso é verdade. O segundo ponto diz que uma compreensão limitada da natureza de Deus foi o que Bildade teve. E o terceiro ponto fala da imperfeição humana. Nós sabemos de que existe imperfeição. O homem, ele nasce, como já foi falado, debaixo, não é? De uma herança pecaminosa. Mas não significa dizer que todo sofrimento esteja atrelado ao pecado. Não é verdade que só resta sofrimento para o ímpio nesta terra, porque foi o que Bildade deixou claro, dizer: Jó, olha, o ímpio tem que sofrer, então por isso que tu estás sofrendo, tu és perverso. Mas será que é isso mesmo? O salmista, no Salmo de número 70, questiona Deus, porque haviam ímpios na sua época em que viviam regaladamente. Por que não lembrar do que Jesus contou, aquela história que Jesus conta e traz ensinamentos profundos sobre o rico e o Lázaro? Lucas 16, Evangelho de Lucas, não é? Jesus faz a narrativa ali que refuta a Bildade. Porque nas palavras de Jesus, Jesus deixa claro de que enquanto havia um rico que não conhecia Deus e era rico e tinha de tudo e não sofria e vivia bem, havia um pobre, mendigo, que sofria, que era crente. Então, será que o sofrimento está ligado à vida de pecado, a uma vida distante de Deus? Não. A teologia de Bildade, ela é refutada pelo próprio texto. E eu quero ler aqui Salmos de número 73. Quero convidar a você que tem uma Bíblia e pode abrir conosco. Salmos de número 73, verso de número 16 ao 20. Veja o que é que diz aqui. Isso aqui é um salmo de Asaf, não é? Um salmista. O verso de número 16 a 20, Asaf diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, e como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sono o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf está falando aqui sobre a concepção dele que foi mudada a respeito do ímpio
e do justo. Porque esses salmos, os salmos de número 73, vai ser um salmo que vai nos trazer a reflexão do que estava na mente daquele salmista, porque ele entra em parafusos ao ver ímpios prosperando e justos sofrendo. Então a teologia de Bildade não suporta o crivo da Bíblia, porque a Bíblia deixa claro de que o justo pode sofrer. O que não falar de José no Egito? Será que José estava em pecado porque foi lançado lá naquela masmorra? Será que José foi levado ao Egito porque era um mau filho, porque desonrava a Deus, porque vivia em prostituição? É óbvio que não. O sofrimento não está ligado necessariamente a uma vida de pecado. E pode também estar. Alguém que está sofrendo com uma doença transmitida por relações sexuais ilícitas e está padecendo aí nas mãos dos médicos, está sofrendo por conta diretamente de uma ação pecaminosa. Alguém que está em cima de uma cadeira de roda, porque de forma irresponsável conduziu um veículo embriagado e bateu em um poste, ou bateu em uma muralha, ou em outro carro e perdeu os movimentos dos seus membros inferiores, está sofrendo em cima de uma cadeira de roda, e eu posso dizer, à luz do contexto, que foi diretamente por uma ação pecaminosa, no sentido de embriagar-se e de forma irresponsável dirigir um veículo. Alguém, talvez que até esteja nos ouvindo agora, que estar aí por trás das grades em um presídio, estar aí pagando a justiça, preso sem a sua liberdade, por conta de consequências de uma ação pecaminosa, de um furto, de um tráfico, não sei, de um homicídio, de um roubo. A consequência do pecado diretamente está aí. Mas nem sempre alguém que sofre porque pecou, como Bildade achava que Jó estava sofrendo porque estava em pecado. Eu já citei aqui José no Egito. Eu posso citar outros personagens. Sabe quem? Daniel na cova dos leões. Qual foi o pecado de Daniel para ser lançado na cova daqueles leões? Se é que é pecado, o pecado de Daniel foi porque ele foi fiel a Deus. Veja que sofrer não está de forma diametralmente, diretamente ligada a algum pecado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na cova dos leões, quer dizer, na fornalha de fogo, corrijo. Mas a pergunta é, qual pecado eles cometeram? O pecado que eles cometeram foi não se curvar a uma estátua, a não se dobrar à idolatria, a não se curvar a um sistema político. Foi esse o pecado deles? Observe que Bildade, a teologia de Bildade, não passa no crivo das Escrituras. Porque se alguém disser que o sofrimento é resultado direto de uma ação pecaminosa, e o sofrimento de Jesus na cruz? O que dizer do mestre amado? Que Isaías disse lá no capítulo 53, que ele foi moído, ele foi triturado, ele foi partido. As dores mais cruéis foram colocadas em Cristo. O evangelista Lucas diz que ele transpirou gotículas de sangue misturada com suor. Isso é um fenômeno que acontece raramente. E as pessoas que chegam a um alto nível de pavor, de dor, de pânico, de estresse, as veias sudoríparas, são essas veias que estão abaixo da pele, elas se estouram com a pressão e se misturam com o suor.
A dor de Cristo foi tão grande, o sofrimento dele foi tão grande, o padecer dele foi tão grande, que teve um momento que no seu mais labor, ele olha para o Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse sofrimento. A pergunta é: Cristo sofreu porque estava em pecado? Não. Porque o escritor aos Hebreus diz que ele em tudo foi provado, mas não pecou em absolutamente nada. Então, atribuir o sofrimento e a dor ao pecado unicamente é um erro, e Bildade errou de forma muito grave com Jó. Já estamos concluindo, nós vamos terminar essa lição, mas nós podemos dizer de que Jó não ficou calado, porque o capítulo 19 de Jó nos mostra as suas contestações às palavras de Bildade. Jó não se considerava alguém absolutamente justo e puro, sem pecado, e isso ele deixa claro porque no capítulo 9, quero dizer, o versículo do 1 ao 35, eu disse 19, mas o capítulo 9, Jó vai deixar claro isso, de que ele sabia de que ele não era totalmente puro, totalmente justo, não é? O versículo 9, capítulo 9, versículo 2, Jó diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem perante Deus? Veja que Jó sabia de que ele não era alguém isento de pecados. Ele sabia disso. O capítulo 9 ainda, de Jó, e o versículo 15, veja o que é que Jó diz aqui: a ele, ainda que eu fosse justo, lhes não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Jó estava dizendo: Bildade, eu sei que eu não sou alguém perfeito, sem pecados. Eu sou um homem que preciso da misericórdia de Deus, mas eu tenho consciência de que o que eu estou passando não é por uma atitude minha pecaminosa, mas por um propósito de Deus, por uma permissão de Deus. Jó reconhece a grandeza de Deus, porque no capítulo de número 26, e essa sua grandeza, Jó ao mesmo tempo vai se defender, porque ele vai dizer: Deus é soberano, e como soberano ele sabe da minha integridade. Capítulo 26, versículo do 1 ao 14, o capítulo 27, do 1 ao 23, vai mostrar o discurso de Jó contra Bildade e seus amigos, dizendo: olha, eu estou sofrendo, mas não é porque eu estou em pecado diante de Deus. Não há pecado oculto, como diz o título da lição, mas é porque há um propósito. E eu quero concluir este ensinamento de hoje, refletindo com vocês sobre o que aconteceu com Jó, e dizendo, pelo menos de forma muito simples, quais então os propósitos, quais então os motivos por que nós sofremos, à luz de tudo que nós vimos no livro de Jó. Se há sofrimento no mundo, por que há sofrimento no mundo? Primeira coisa que precisamos relembrar, que já foi dito aqui, é que sofremos porque, de alguma forma, houve a queda. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 ao 19. Nós sofremos por conta do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. Tanto é que quando o texto diz que Deus formou o homem do pó da terra, Deus sopra nas suas narinas o espírito, a vida. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver. Mas o Senhor disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. Então o sofrimento, ele vem em primeiro lugar por conta do pecado original, o pecado de Adão. Depois do pecado, as mazelas entrou no mundo, as doenças, os sofrimentos e também o acréscimo da dor, não é? Eu digo acréscimo porque o próprio Deus disse à mulher: aumentarás, terás filhos com um aumento de dores, ou seja, haveria dor. A dor não está ligada
ao pecado necessariamente. Porque se eu digo que a dor é resultado direto do pecado, então Jesus sentiu dor por quê? Porque ele estava em pecado? Não. É porque a dor tem a ver necessariamente também com a questão física, não é? O homem não foi feito de ferro, o homem foi feito de carne e osso. Então, mesmo antes do pecado, ele poderia sim sentir dores. Mas o pecado trouxe um acréscimo a essas dores e consequências muito maiores. Em segundo lugar, porque sofremos? Nós sofremos por causa do nosso pecado pessoal. Já foi dito aqui, não é? Não podemos negar que temos também muitas escolhas que fazemos que nos trazem consequências negativas, não é? O povo de Israel, por exemplo, foi levado cativo para a Babilônia e passou 70 anos. Por quê? Por que o povo sofreu? Por conta das suas ações. Porque não lembrar do que está escrito em Jeremias, capítulo de número 25 e o versículo de número 14, não é? Eu acho bom lermos esse texto, capítulo de número 25 de Jeremias, versículo 14. Veja que aqui diz a palavra de Deus. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as suas ações e segundo as obras de suas mãos. Então tem muitos sofrimentos que é sim por conta das minhas escolhas erradas. Não posso negar isso. O profeta Miqueias, no capítulo de número 7 e o versículo de número 13, nos vai dizer isso também. Miqueias, capítulo 7, versículo 13. Você pode ler o texto e você vai verificar isso. Diversos personagens bíblicos sofreram por conta das suas más ações. Nós podemos citar vários textos aqui, como por exemplo, Números, capítulo 12, versículo do 1 ao versículo de número 10. Números, capítulo de número 12. Nós vamos ver aqui a sedição de Miriam e Arão. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos de forma muito clara de que Miriam, por exemplo, e Arão foram contra um casamento de Moisés, foram contra a liderança de Moisés indiretamente. E por conta disso sofreram na sua pele. Inclusive Miriam se tornou leprosa, não é? Então há consequências diretas por conta da nossa escolha. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 6, mostra que existia ali na igreja primitiva um casal, não é? Que morreram. Por quê? Por conta das suas ações. Então nós podemos sofrer, em primeiro lugar, por conta do pecado original, claro. Em segundo, por conta do pecado pessoal. Em terceiro lugar, nós sofremos também porque estamos em um mundo mau. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós sofremos porque vivemos em um mundo mau. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Então existem sofrimentos que nos vêm porque o mundo em que vivemos é um mundo tenebroso. Nós podemos sofrer, em quarto lugar, porque nós somos crentes. A Bíblia nos mostra isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Se você pode abrir a sua Bíblia comigo neste momento. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim, a palavra de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Existem vários textos que podemos citar como Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Paulo, escrevendo sua segunda carta no capítulo 3, versículo de número 12, nos mostra de que muitos sofrimentos nos vêm por conta da nossa fé. Daniel foi citado aqui, sofreu por conta de sua fé. Sadraque, Mesaque e Abdinego sofreu por conta da sua fé. Então nós podemos sofrer por conta da nossa fé. É claro.
Mas para terminar, nós podemos dizer que muitos, mas muitos dos nossos sofrimentos é porque é Deus querendo aperfeiçoar o nosso caráter. Foi o caso de Jó. Aquele sofrimento de perder seus filhos e tudo que ele tinha, não foi necessariamente por conta do pecado original de Jó. Não foi por conta do pecado pessoal. Não foi porque ele estava em um mundo tenebroso. Não foi por conta da sua fé. Mas foi porque Deus estava forjando o caráter de Jó. A Bíblia diz, o próprio Senhor falando através do profeta Isaías: quando passares pelos rios, as águas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Sabe o que é que a Bíblia está nos dizendo? De que há momentos em que Deus está querendo forjar a nossa vida, o nosso caráter. Deus está nos aperfeiçoando, porque assim como o fogo purifica o ouro, a provação nos purifica também. Lembra o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1? Bem-aventurado é quando passares pela provação. Então, teu sofrimento, meu irmão, pode ser feito de Jó. Não é por conta das tuas falhas, por mais que sejas falho. Não é por conta de seres pecadores, por ter herdado o pecado de Adão. Não é por conta de estares em um mundo mau, que tudo isso pode levar a sofrer, como vimos, mas é porque Deus está forjando. Mas assim como Deus mudou a história de Jó e virou seu cativeiro, Deus é poderoso para mudar a tua história. E nós cremos nesta manhã que Ele fará isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra em seu coração. Assim como Jó passou por aquele momento difícil, mas no final a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus fará o mesmo contigo em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos orar. Agradecer a Deus. Eu quero lhe convidar, você que pode terminar esse culto conosco em pé. Eu vou convidar mais uma vez aqui o evangelista Josadak, aqui no presbítero Jonathan Luceno. Venham para aqui para frente, por favor. Vamos orar agradecendo a Deus, os companheiros. Queremos agradecer em nome do nosso pastor, do nosso superintendente, pastor Nado Jackson, ao senhor evangelista Josadak. Deus abençoe pela sua presença. Presbítero Lucena, companheiro lá da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Em nome do nosso pastor presidente, do nosso superintendente, pastor Nado Jackson Saraiva. Nós queremos agradecer a boa cooperação de vocês. Agradecer aos nossos amigos da Rede Brasil, né, que estão por trás das câmeras, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe vocês. Nosso irmão Gemerson, que está aqui nos teclados, está no teclado, quer dizer, né? Fazendo esse fundo musical maravilhoso. Deus te abençoe, Gemerson. Nós vamos orar. Pedir ao presbítero Jonathan Lucena para orar, agradecendo a Deus e pedindo pela vida dos nossos telespectadores. Amém, evangelista. Então, conforme sua orientação, vamos orar. Queremos, nesse momento, apresentar a sua vida também. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graças, Senhor, por esta oportunidade feliz, este momento oportuno, participando deste culto, aleluia, te rendendo este culto, Senhor, de adoração, a Tua palavra que aprendemos, fortalecendo, nos ensinando, esclarecendo, Senhor, o porquê de algumas coisas que nos acontecem. Nesse momento queremos pedir a Tua bênção sobre todos os Teus filhos, a todos que têm acompanhado esta programação, Senhor, aos seus familiares, todas as famílias que estão sendo representadas neste momento, a cada um dos Teus servos, ó Deus, que trabalham para a realização deste programa, assim como também queremos continuar pedindo sobre as Tuas bênçãos sobre o nosso pastor presidente, a todos os obreiros da Tua casa e toda a liderança. Ó Deus, nos ajuda a confiarmos ainda mais em Ti e aceitarmos a Tua vontade, como a Tua palavra diz, que é boa, perfeita e agradável. Sim, meu Deus. E tudo isso nós queremos Te pedir e também queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém. Amém.